Boa noite mesmo, de Levi Lafetá. Meus amigos, minhas amigas, terminou a coisa de 30 minutos. Fortaleza Esporte Clube 4, Fluminense 2. Foi um show de bola do Fortaleza. Foi um espetáculo à parte que o Vojvoda nos deu com relação ao sistema tático. Foi um jogo que mostrou que alguns jornalistas estão errados em achar que o Fernando Diniz é o candidato certo para assumir a seleção brasileira. Nada disso. Em primeiro lugar, o Fernando Diniz entrou com uma formação como se o Fortaleza fosse uma equipe de segunda, terceira, quarta divisão. Não, a gente vai lá e descansa o Ganso, né? Descansa fulano, Beltrano. E aí? Não, descansou até o Cano. E o Fortaleza entrou e olhou do outro lado, tá a camisa do Fluminense, então vamos passar o rodo. Meu amigo, minha amiga, o placar seria de 8-2, no mínimo, se não fosse a grande atuação do goleirão Fábio e também se não fosse a falta de atenção do Guilherme, que perdeu nada mais, nada menos do que 2 gols praticamente em cima do Fábio. 8-2. Esse seria o placar moral, realmente. Fortaleza deu um show de bola. Quando o Fernando Diniz viu que a vaca tinha ido para o brejo e ele, mesmo com o Cano no banco, estava entrando pelo Cano, resolveu colocar os titulares que ele estava guardando para terça-feira enfrentar o River Plate da Argentina. Então ele achou que o Fortaleza ia simplesmente ser um coletivo, um treino para o jogo de terça-feira. E meus amigos, quando o jogo iniciou, o Fluminense o Fluminense havia levado somente 10 gols e hoje levou 4, como poderiam ser 8 gols. E a atuação foi magnífica. Um rolo compressor em cima do Fluminense. E mais uma vez, quero parabenizar a bela torcida do Fortaleza, que eu convivi muitos e muitos anos, quando fui premiado em trabalhar como general manager 3 vezes pelo Fortaleza. E lá, graças a amigos como Andrezinho, Toinha, Fátima e outros mais, que inclusive já nos deixaram, eu tive o prazer de ser campeão, bicampeão e fazer grandes amigos dentro do Fortaleza. Morei em Fortaleza 15, 16 anos e foi realmente uma passagem magnífica. E, queira ou não, para uns ou para outros, eu faço parte da história do Fortaleza, porque os anos que passei lá foram todos vitoriosos dentro do Fortaleza. E aí, meu amigo e minha amiga, o Fortaleza mostrou
que não veio para participar do Campeonato Brasileiro. Fortaleza mostrou que veio para ganhar o campeonato. E mais uma vez, eu parabenizo o Vojvoda, que mais dias, menos dias, volta a ser assediado por algum clube. Mas ele está firme, completou agora 2 anos que está no Fortaleza e marcou presença com grandes vitórias, com grandes conquistas, e que se alguém que trabalha no futebol brasileiro tem que ser o escolhido para a seleção brasileira, esse alguém é o Vojvoda, que mostra que não é ganancioso, mostra que gosta de projetos. E o Brasil, a seleção brasileira, está precisando de um treinador que tenha projetos e que não precisa, Vojvoda não precisa de oba-oba, daqueles programas entre Rio e São Paulo, principalmente em São Paulo, que, olha, é a cara do Fernando Diniz, essa jogada, é uma promoção gratuita, inexplicável. Não, Fernando Diniz tem que rodar muito, melhorar muito, inclusive a necessidade que o treinador nacional seja um treinador que saiba se comportar à beira do gramado. Agora mesmo assisti um pouco do jogo Palmeiras e Corinthians. O nosso Abel, o nosso querido Abel, já tinha levado outro cartão amarelo, já vinha com a suspensão. E o Fernando Diniz é com aquele comportamento que todo mundo sabe, que não vou voltar ao passado, que todo mundo sabe. Então a seleção brasileira tem que ter um treinador, se não pode, contratar o Ancelotti italiano, contrate o Ancelotti argentino, chamado Vojvoda, que ele vai resolver o problema. Entretanto, acredito que o Vojvoda tem ainda um projeto dentro do Fortaleza a concluir. Mas como a Copa do Mundo ainda está um pouco distante, de repente vão dar para ele todas as condições para aceitar o comando da seleção brasileira. Meus amigos, a atuação do Moisés foi algo espetacular. E todas as vezes que eu vejo também o Hércules jogar, eu sinto, dentro dos meus conhecimentos, que é um jogador moderníssimo, e eu ainda não entendi por que o Fortaleza ainda não conseguiu uma pequena fortuna por este jogador magnífico que é o Hércules. Muito moderno, muito moderno, muito moderno. Então, eu fiz uma anotação aqui que eu contei. O Fábio havia levado 4 gols, o máximo, né? Hoje ele levou 4 gols, ou seja, 4 gols em determinados torneios. Hoje ele salvou o Fluminense de uma goleada de 8-2. E tenho certeza absoluta que o Fluminense vai ter que treinar muito mais, porque outros clubes estão preparados para também darem goleadas no Fluminense. E repito, o Fernando Diniz
achou que o Fortaleza seria um treinamento. Colocou sete titulares no banco e colocou lá, é o Fortaleza. E aí ele teve que se virar para não entrar pelo Cano, mas assim mesmo ele botou o Cano em campo para ver se salvava, porque o Fluminense só joga se o Cano fizer gol. Só ganha, melhor dizendo, se o Cano fizer gol. Então, nem o Cano evitou que o Fernando Diniz do Fluminense entrasse pelo Cano. Vamos parar com essas coisas, com essas fantasias. Futebol é coisa séria. E o futebol brasileiro precisa mudar muito, principalmente na seleção brasileira. Parabenizo mais uma vez o grupo de funcionários do Fortaleza, que foi homenageado hoje pela belíssima torcida do Fortaleza. Foi uma homenagem maravilhosa lá no Castelão. Meus amigos, boa noite mesmo de Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor e general manager de futebol. E se alguém tem dúvida, é só ir lá no meu blog, Bureau Sportif Lafetá. Parabéns à torcida do Fortaleza, parabéns à presidência, à diretoria do Fortaleza, parabéns à Voivoda, parabéns aos jogadores, aos funcionários, porque o futebol do Fortaleza não é para treinamento, é para jogar mesmo. Até lá!